Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, presidente do Congresso, Renan Calheiros, a senhora presidente afastada Dilma Rousseff, aos meus colegas senadores e senadoras, aos representantes dos movimentos de rua que se fazem aqui presentes, eu inicio o pronunciamento, a senhora me recorrendo à fala que Vossa Excelência se dirigiu a todos nós no início da sessão. Entre os seus defeitos, Vossa Excelência disse que não está o de quebra de compromisso. Eu pergunto a Vossa Excelência em relação a essa realidade que a senhora iniciou a campanha eleitoral, onde nós tínhamos um processo de inflação patamares do teto e que nós temos hoje uma inflação de 10,67. Um desemprego que chega hoje a 12 milhões de desempregados. Um PIB de 3,91 positivo, chegando hoje a negativo a 3,85. Eu pergunto a Vossa Excelência, este, por acaso, foi exatamente o discurso de Vossa Excelência para os eleitores? Esse quadro foi desenhado no momento da eleição? Os eleitores teriam votado em Vossa Excelência se eles tivessem a noção que o Brasil caminharia para tudo isso? Quando Vossa Excelência diz que este é um processo que tem muito mais a ver com a crise internacional. Mas como crise internacional, que ela só apareceu no dia 25 de outubro de 2014, depois do segundo turno? Não havia nenhuma previsibilidade, o governo não tinha informação alguma, todo o mercado já sabia. O candidato colocava aquilo a todo momento nos debates. Eu pergunto a Vossa Excelência, neste momento, se trata como sendo uma ação indevida o processo de impeachment, não seria um estelionato eleitoral se dirigir aos eleitores com aquilo que não poderia cumprir? Eu pergunto a Vossa Excelência, quando diz exatamente da situação dos decretos, rapidamente passando por eles, existe a assinatura de Vossa Excelência no decreto, com a data. A senhora não pode tergiversar das respostas, porque as perguntas não foram respondidas até o momento, aonde a prerrogativa de assinar esse decreto usurpou uma condição que ela é do Congresso Nacional, ou seja, ela jamais poderia ter assinado o decreto sem aprovação do PLN. Nós vamos mais adiante, quando Vossa Excelência diz sobre as pedaladas. Veja bem, isso não é função minha, é função de ministro de Estado. Eu pergunto a Vossa Excelência, que me recorro a um ex-ministro, ao ministro Jacques Wagner, que na entrevista disse: quem banca a política econômica é a presidente da República. Quem vai bancar a política econômica e quem decide, ouvindo outras pessoas, o ministro é ela. Então, fica claro que a senhora sempre teve o comando da política econômica. Mas um outro ponto que é fundamental, e agora chegando na reta final, é dizer exatamente daquilo em que falam aqui, que, olha, este processo que nós estamos assistindo aqui é um processo que ocorreu das pedaladas, mas isso a presidente não tem noção. É importante o seguinte, que todos prestem atenção. Só o Banco do Brasil, FAT, BNDES e Caixa Econômica não foram pagos semestralmente. Todos os bancos privados foram pagos mensalmente. Todos os bancos privados foram pagos mensalmente. Todos esses bancos praticaram equalização da taxa de juros. Por que a preferência aos privados em detrimento ao público?
Por que a preferência aos bancos privados em detrimento aos bancos oficiais? Pois não, vamos conceder a palavra ao senador Caiado para terminar. Que Vossa Excelência está impedida de usufruir dos bancos oficiais que são controlados por Vossa Excelência. Os bancos privados foram pagos, os bancos oficiais tiveram que bancar com 60 bilhões de reais de pedalada. E as opções do governo de Vossa Excelência? Emprestar para estes países, aqui, governados por tiranetes, e penalizar programas sociais. Agradeço a Vossa Excelência, senador Caiado. A discussão sobre essa questão não é uma discussão que nós definimos. Por que que é? Essa história que a lei está sendo rompida não é verdade. A Constituição estabelece. Eu vou ler a Constituição para ninguém dizer que eu não... Você quer me dar outra vez? O artigo. A Constituição, no seu artigo 67, diz, no inciso 5º, a abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, não pode ser feita. Tá certo? É isso mesmo, a Constituição fala isso. Aí, quem é que deu a autorização legislativa? O Congresso. Não foi eu, não foi ninguém, foi o Congresso. Qual? A Lei Orçamentária de 2015, que estabeleceu no artigo 4º em que condições se podia abrir. O Executivo, é explícito, pode abrir créditos suplementares. Isso é uma coisa. E, portanto, a contabilidade... O decreto de contingenciamento estabelece o limite, impede que esses créditos virem despesa. É a importância da lei de responsabilidade fiscal, a grande conquista na execução orçamentária. Aí, nós chegamos à questão dos bancos. A questão dos bancos era disciplinada pelo Bacen. É algo que a lei permite que se faça, ou seja, a lei estabeleceu em 1992 que haveria subsídio à agricultura. Aliás, a agricultura era o único setor que o pessoal engolia que a gente fizesse subsídio. O único. Então, quando ela estabelece isso, ela cria as condições, regulamenta como é que vai ser isso. É a lei. Ninguém fez isso de cabeça própria. Aí, segunda questão, quem define a metodologia de cálculo e define como é que a gente registra? É o governo? Não. É o Banco Central. É o Banco Central da República. Então, senador, eu digo ao senhor, eu entendo a sua preocupação, eu entendo toda a fala do senhor. E queria finalizar dizendo o seguinte, senador. Veja o senhor, na minha campanha, senador, era criminoso, considerado um absurdo que o Brasil tivesse financiado o Porto de Mariel. Pois muito bem, o presidente Obama tem no registro do seu mandato um grande feito: restabelecer as relações comerciais com Cuba, acabar com todo o processo de isolamento de Cuba. Sabe por quê, senador? Porque essa é a melhor forma para ajudar a sociedade cubana. E o nosso Porto de Mariel, hoje, é disputado por todos aqueles que querem investir em Cuba, e não são só os americanos, é os americanos e os europeus. Não podemos supor e ter uma visão fundamentalista, ideológica, de uma questão fundamental que é ajudar o povo cubano. E nós sempre tivemos, senador, uma política externa. Começa lá no Lula, eu continuo ela, uma política externa de respeito aos diferentes países. Você não pede que eles tenham a mesma ideologia sua, mas você coloca uma política altiva, autônoma e, ao mesmo tempo,
exigindo e dando certas contribuições que são aquelas necessárias para que esse país seja respeitado pelo que ele é. Sabe o que ele é, senador? Uma grande potência regional. Não é imperialista. E não é imperialista porque respeita seus pares, porque nós respeitamos os africanos, nós respeitamos todos os países da América do Sul. Nós temos, senador, o apoio dos africanos, nós tivemos os apoios dos asiáticos. E é esse apoio, senador, que garantiu que o nosso país fosse capaz de eleger como presidente da OMC, a Organização Mundial do Comércio, um brasileiro, que foi capaz de eleger um presidente da FAO. Porque nós não temos uma posição disruptiva, conflitiva. Nós sempre buscamos intervir e garantir uma forma de resolução da crise, sem publicizar, senador, porque a gente respeita os países que estão neste continente e todos os países do mundo nós respeitamos. Muito obrigada, senador.